Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nas últimas aulas, a gente aplicou o teorema de transporte de Reynolds para encontrar uma equação para conservação da massa dentro de um volume de controle e depois a gente utilizou a equação da quantidade de movimento. Agora a gente vai analisar, vai trabalhar com a equação da energia. Então, a gente vai derivar a energia na massa, né? Essa vai ser o nosso B, vai ser energia. E a gente vai ver o que a gente obtém. A partir dessa análise, a gente vai chegar numa expressão, que é uma expressão muito utilizada nos estudos de movimentos de fluido, que é a equação de Bernoulli. Ela é derivada da equação da energia. Então, espero que vocês gostem. Nós vamos aplicar para a última lei, né, que a gente vai trabalhar aqui em fenômenos de transporte, que é para a primeira lei da termodinâmica, a equação da energia. Então, na primeira lei da termodinâmica, né, que fala lá da variação de calor em um determinado sistema, a gente vai trazer isso para volume de controle. Então, a propriedade muda agora, a variável muda, B, ela assume o valor de energia. Então, B é igual a energia e a propriedade intensiva beta, ela vai ser a variação da energia com a massa, tá? Então, a gente chama essa derivada aí de Ezinho, tá? Que é a quantidade de energia por massa, esse Ezinho. A gente já fez um exercício utilizando essa aplicação, lembram? Bom, e aí aplicando o teorema de transporte de Reynolds, a gente encontra aí a equação da energia para um volume de controle fixo. Nesse caso aqui, a gente não vai aplicar para volumes de controle deformáveis, porque as equações são muito complexas. Então, a gente vai restringir os nossos estudos a volumes de controle fixos, tá? Então, a gente tem aí que a variação do calor no tempo menos a variação do trabalho no tempo nos dá aí a variação da energia no tempo, que aplicando o teorema de transporte de Reynolds, vai ser a derivada no tempo da integral no volume de controle dessa energia por unidade de massa vezes ρ vezes dvol mais as integrais de fluxo de superfície, né? Então, a integral na superfície de controle de E vezes ρ vezes Vn dA. Só lembrando aí que o calor Q, né? Essa propriedade Q, ela é positiva quando o calor é adicionado ao sistema. E o trabalho é positivo quando ele é realizado pelo sistema. Não se esqueçam dessa convenção, né? Porque faz diferença na hora dos cálculos. E negativo caso contrário, né? Caso o trabalho seja realizado no sistema, então o trabalho é negativo. Bom, e aí especificando, né, os tipos de energia por unidade de massa, eles podem ser diversos. A gente tem uma energia em função da energia interna, que a gente designa por o chapéu, tá? Essa energia é aquela que é armazenada em uma substância qualquer, né, devido às atividades moleculares e às forças de ligação. A energia potencial, que é igual ao trabalho necessário para mover uma partícula de um determinado ponto até outro, né, contrária à ação da gravidade, e o seu valor vai ser mg vezes z, ou por unidade de massa, dividindo por m, né, a gente fica com g vezes z. Esse z ele é definido positivo, né, para cima, no sentido contrário ao da gravidade, e ele equivale, né, à distância entre esses pontos que eu usei para levar a partícula de um ponto até outro. A energia cinética é igual ao trabalho necessário para variar a velocidade de uma massa de 0 até uma velocidade v, e o seu valor é meio de mv ao quadrado, ou por unidade de massa é meio de v ao quadrado. Tá? Então, a gente tem essas parcelas de energia, podem ter outros tipos de energia, né, que podem ser
reações químicas, nucleares, efeitos eletrostáticos ou magnéticos, mas a gente vai desconsiderar esses outros tipos de energia e vamos nos atentar a esses três que eu falei com vocês. Então, por convenção, a energia total armazenada por unidade de massa em mecânica dos fluidos vai ser a soma dos três termos. Então, a soma da energia interna mais a energia cinética mais a energia potencial. Somando tudo, a gente tem a energia total dessa massa fluida, tá certo? E os termos de trabalho, né, vão ser subdivididos em trabalho de eixo, trabalho de pressão e trabalho devido às tensões viscosas. Lembrando lá que no teorema de transporte de eixo nós tínhamos, né, essa variável que é a energia, nós tínhamos o trabalho e nós tínhamos o calor. Tá? O calor também poderia ser dividido em tipos de calor, por exemplo, por condução, por convecção, por radiação, mas a gente também não cabe a nós fazer essa diferenciação. Nós vamos classificar um calor geral, tá? Independente da forma como ele é transferido. Para o trabalho, a gente pode também ter três formas de realizar trabalho. Trabalho de eixo, que é devido ao trabalho realizado por máquinas, né, inseridas no escoamento, então uma bomba, um ventilador, uma turbina, tá? Aquele trabalho que vai ser gerado ou retirado do escoamento devido a uma máquina. Esse é o trabalho de eixo. O trabalho de pressão pode ser o trabalho devido às pressões atuantes no sistema e o trabalho devido às tensões viscosas é aquele trabalho devido ao atrito, enfim. Então, a gente pode dividir em três, né? Três taxas de trabalho. Temos aqui. Então, a gente derivou a energia, né? Separamos em três tipos. Agora, a gente vai ver os tipos de taxas de trabalho. Aquela devido ao eixo, ela depende simplesmente da bomba, né? Do trabalho que a máquina vai realizar. Agora, devido à pressão, a taxa de trabalho devido à pressão é aquela realizada pelas forças de pressão que ocorrem apenas na superfície, né? Todos os trabalhos de pressão internos ao fluido, eles vão se anular mutuamente. Então, a gente considera só aquelas que estão agindo na superfície. O trabalho de pressão é igual ao produto da força de pressão sobre um elemento de superfície dA, tá? Vezes a componente normal da velocidade que está entrando no volume de controle. Então, no geral, ele pode ser escrito dessa forma, integrando para a gente obter a taxa de trabalho devido à pressão, vai ser, né, integral na superfície de controle das pressões vezes as velocidades na direção dessa superfície. A taxa de trabalho devido ao cisalhamento, né, também aquele cisalhamento interno no fluido, eles se anulam mutuamente, a gente considera somente as tensões viscosas, o trabalho devido às tensões viscosas na superfície de controle. E aí vai ser o produto de cada tensão viscosa pelo respectivo componente de velocidade. Então, a derivada vai ser esse produto, integrando, a gente tem essa expressão. E aí a gente pode analisar a presença das tensões cisalhantes nos diversos tipos de superfície que podemos ter. Se a superfície for sólida, né, as partes são paredes sólidas, e aí a velocidade, devido aí à condição de não deslizamento, vai ser igual a zero. Dessa forma, o trabalho realizado devido às tensões viscosas também vai ser zero, tá? Como a velocidade é zero, a gente anula esse termo. Se é uma superfície de uma máquina, o trabalho viscoso ele fica a cargo da máquina, então já está incluído no termo lá de trabalho de eixo. Se forem entradas ou saídas, o escoamento vai ser aproximadamente normal ao elemento de área dA, então também pode-se desprezar o trabalho das tensões viscosas. E se for uma superfície de corrente, né, que é o caso
lá daquele exemplo que a gente fez, que a gente tinha a superfície de corrente lá que estava acima da subcamada limite, né? A gente vai ter que analisar se as forças viscosas elas vão interferir ou não no nosso escoamento, então tem que ser avaliado. Então, tendo em vista todos esses termos, né, de trabalho, de pressões, de forças viscosas, a gente tem que a taxa de trabalho total vai ser o trabalho de eixo, dado simplesmente pela máquina que está inserida, o trabalho de pressão e o trabalho das forças viscosas. Levando isso, essa equação para a equação da energia, né, a gente chega lá para um volume de controle que vai ser a taxa de calor menos o trabalho de eixo menos o trabalho das forças viscosas, e levando essa integral aqui, né, somando ela com a integral de fluxo lá para a energia, a gente obtém essa equação, que é a equação da energia para um volume de controle. Então, se a gente definir entalpia como a energia interna mais pressão dividido pela massa específica, a gente chega na equação da energia para um volume de controle, né, escrita da seguinte forma, né? E aí, agora a gente vai especificar, né, cada tipo de escoamento. Então, se a gente tem entradas e saídas unidimensionais, a gente fez isso para as outras análises, a gente vai fazer aqui para a equação da energia. Se forem entradas e saídas unidimensionais, a gente pode transformar aquela integral de fluxo em somatórios. E aí a gente tem, né, a somatório da energia, dos três tipos de energia que saem, menos o somatório das energias que entram, vão ficar igual, vai ser igual àquela integral. E aí a gente faz, né, a gente obtém essas energias em termos de valores médios sobre cada seção transversal. Então, a gente pega a entalpia média na seção transversal, a velocidade média na seção transversal e a altura média da seção transversal. Se o escoamento for permanente, aquele termo que varia com o tempo, ele vai a zero e a gente reduz a expressão da equação da energia simplesmente por essa expressão. Da continuidade, a gente tem, né, que se for apenas uma entrada e uma saída, a gente tem que M1 é igual a M2, que o fluxo de massa na seção 1 é igual ao fluxo de massa na seção 2, e a gente chega nessa expressão. Dividindo tudo pela gravidade, a gente obtém a expressão da energia, né, com termos, e isso aqui a gente transformou, né, a energia em termos de altura. Então, Então, para o escoamento permanente com uma entrada e uma saída, sendo elas unidimensionais, a equação da energia fica como sendo, né, simplesmente menos M1, que é o fluxo de massa que entra, mais o M2 vezes aí a energia, né? A gente tem a entalpia, tá? A gente fica nessa expressão, a gente tem aí, deixa eu pegar a caneta, a energia no ponto 1, que é dada por essa expressão, e a energia no ponto 2, tá? Dessa forma, a gente tem que qualquer ação, né, de trabalho, se houver transferência de calor, trabalho de eixo ou trabalho viscoso na passagem do fluido da seção 1 para a seção 2, né, lembrando que Q é positivo se ele for adicionado ao sistema, então vai ser a diferença entre a energia no ponto 2 menos a energia no ponto 1, tá? Que vai ser igual a essas energias que são adicionadas ou retiradas do sistema. Se a gente dividir tudo por G, perdão que mudei, a gente obtém essa energia, né, em termos de altura. Para o calor transferido, que vai ser o termo de altura de calor transferido, o termo de altura referente à energia da bomba e o termo de altura referente às tensões viscosas.
Além disso, a gente pode chamar, né, esses termos aqui. P1 dividido por γ1 vai ser a carga de pressão, que é a altura referente àquela pressão faz no escoamento. Então, se a gente vê a unidade desse termo, de cada um desses termos, é a unidade de metro. Então, a gente chama isso de altura. Então, altura de pressão, altura de velocidade e altura devido à gravidade, tá certo? Se o escoamento for permanente e incompressível e em baixas velocidades, em um tubo ou um duto, e tiver, né, uma bomba ou uma turbina, a gente pode separar essa expressão, né? Então, P1 é o que entra, P2 é o que sai da nossa seção transversal, e a gente tem que a diferença entre as alturas disponíveis, a montante e a jusante, ou seja, no ponto 2 e no ponto 1, ou seja, energia 2 menos energia 1, vai ser a altura de elevação de uma bomba, a altura extraída por uma turbina, a perda de altura por atrito, um ou outro, ou todos juntos, tá? Vai ser isso daí. Essa perda de altura por atrito, a gente pode chamar ela de perda de carga, tá? Ela é definida como a perda de altura de um fluido em função do atrito que está ocorrendo naquele fluido. No escoamento incompressível, com uma entrada e uma saída, a gente escreve, né, que tudo que entra, a pressão que entra, mais a carga de velocidade que entra, mais energia potencial na entrada, é igual a todos esses termos na saída, mais a altura devido às perdas por atrito, menos a altura devido à bomba, à ação da bomba, e mais a altura devido à ação de uma turbina, tá? Uma aplicação muito importante da equação da energia para o escoamento permanente ocorre aí quando é um fluido incompressível em baixas velocidades, que aí a gente pode simplificar através dessa expressão. E aí a gente vai resolver este exemplo, vou resolver com vocês, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, tá bom? Muito obrigada!